A partir de agora, então, nós estamos começando a nossa aula sobre correção da tabela que envolve soma e produto e o início da matéria de equações biquadradas. Então, vamos nós. Quando a aula cessou, na última vez que nos encontramos, nós tínhamos essa tabela aqui que nós havíamos preenchido, né? E nessa tabela você tem aqui momentos diferentes. Então, no primeiro momento, eu havia lhe fornecido a equação. Queria a soma das raízes, que bastava fazer menos b sobre a, e o produto c sobre a. Tendo soma e produto, a gente pensa no produto e vê qual dos produtos inteiros que daria essa soma. Descobrimos que era o 4 e o menos 2. No segundo momento, eu dei as raízes, ou seja, x' e x', queria soma, produto e equação. Então, quando eu tenho as raízes, que eu preciso da soma, basta somar. 0 mais 6, 6. Se eu preciso do produto, 0 vezes 6, 0. E para montar uma equação, eu sempre faço ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E se eu estou trabalhando com soma e produto, eu vou fazer ax ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto igual a 0. Então, anotei aqui, ó, x ao quadrado menos a soma que tinha dado 6 vezes x, mais o produto eu não coloquei, porque mais 0 não alteraria a nossa equação. E toda equação do segundo grau termina com igual a 0. De novo, essa daqui, eu tinha x' e x', menos 4, 4, somando, deu 0, multiplicando, deu menos 16. Fui montar a equação x ao quadrado, menos a soma vezes x, menos 0 vezes x, não coloquei, cancelou-se, né? E repito o produto igual a 0. Na próxima eu tinha equação, fiz a soma menos b sobre a, fiz o produto c sobre a e propus pensar em números que multiplicados dava 60 e que a soma daria 16. Descobri que era 6 e 10. 6 mais 10, 16. 6 vezes 10, 60. Tá? Aqui é um mais, ok? Eu tinha dado as raízes, para achar a soma eu somei. Menos 6 menos 2 deu menos 8. Depois multipliquei para o produto, x ao quadrado, troco o sinal da soma, então mais 8x, repete o sinal com o produto, mais 12 igual a 0. Agora nós vamos juntos preencher essa tabelinha aí, ó. Vamos lá. Vamos ver se você ainda tem alguma dificuldade aqui. Ok, então vamos lá. Soma menos b sobre a. Ficaria menos o menos 9 dividido por 1. Deu 9. Produto. C sobre a. C, 14, dividido por 1, 14. Me propõe a pensar quais números eu conheço que multiplicados dá 14. De cara eu pensei no 2 vezes 7. Aí me perguntei, 2 mais 7 dá 9? Sim. Opa, nem preciso experimentar outros, né? Já sei que a solução vai ser 2 e 7. Porque 2 mais 7 deu 9, 2 vezes 7 deu 14. Segunda linha, eu tenho soma e tenho produto. Vou começar montando a equação x ao quadrado menos a soma vezes x. Repete o produto igual a 0. X ao quadrado menos a soma vezes x, repete o produto igual a 0. Vamos pensar. Números que multiplicados dá 18. 2 vezes 9 dá 18. Deixa eu somar. 2 mais 9 deu 11. Não deu 9. Outro produto que dê 18. Opa, 3 vezes 6 também dá 18. 3 mais 6... 3 mais 6 deu 9. E, oba, encontrei, né?
Dois números que somados, 9, multiplicados dá 18, foi 3 e 6. 3 mais 6, 9, 3 vezes 6, 18, ok? Agora eu tenho as raízes. Preciso de soma, produto e equação. Então, soma, basta somar. Menos 1 mais 8 deu 7. Produto, menos 1 vezes 8 deu menos 8. Montando a equação, x ao quadrado, troca o sinal da soma vezes x, repete o produto, igual a zero. Tá? Próxima, soma menos b sobre a, menos 5 sobre 1, 5. Produto, c sobre a, c não apareceu, é 0. 0 por 1 deu 0. Quais números eu conheço que multiplicados dá 0 e somados dá 5? 5 vezes 0 dá 0. E 5 mais 0 dá 5. Então, 5 e 0. Ok? De novo, eu tenho as raízes. Quanto dá a soma? Menos 5 somado com menos 4 dá menos 9. Quanto dá o produto? Menos 5 vezes menos 4 dá 20. Montando a equação, x ao quadrado, troco o sinal da soma, vezes x, mantenho o produto, igual a zero, ok? A próxima, eu tenho a soma e o produto. Vou montar a equação, x ao quadrado, troco o sinal da soma vezes x, mantenho o produto e igual a zero. Mais 28 igual a zero. Vamos pensar? Dois números que multiplicados dá 28, já pensei no 4 e no 7. 4 vezes 7 é 28. Quanto que é 4 mais 7? 11. Ah, que bom! Já pensei nos números certos. Então, 4 e 7. 4 mais 7, 11. 4 vezes 7, 28. Próxima linha. Soma, menos b sobre a. B não apareceu, é 0. Produto, c sobre a. Menos 49 dividido por 1. Menos 49. Quais números a gente conhece que somados dá 0, multiplicados dá menos 49? Menos 7 e 7. Menos 7 vezes 7 deu menos 49. E menos 7 mais 7 dá 0. Então, menos 7 e 7. Também lhe chama a atenção pelo seguinte, nós já vimos que numa equação incompleta, que o b é 0, nós passaríamos o 49 para o segundo membro e tiraríamos raiz. Raiz de 49 dá opostos, né? Menos 7 e 7. E quando a equação é incompleta, com c igual a 0, uma das soluções é 0. Já passamos por isso, tá bem? Então, vamos lá. Te dei as raízes, 0 e 9. Já sei que vai ser uma equação incompleta, com C0. Então, vamos nós. 0 mais 9, 9. 0 vezes 9, 0. Montando a equação, x ao quadrado, troco o sinal da soma vezes x, mantenho o produto, mas é 0, eu não preciso colocar, igual a 0, tá vendo? Incompleta, como uma das soluções foi 0, era uma equação que tinha C0. Olha essa, vai dar incompleta também, porque as respostas foram opostos simétricos. Então, vai eu, ó, soma, menos 3 mais 3, 0. Produto, menos 3 vezes 3, menos 9. Montando a equação, x ao quadrado, troco o sinal da soma, mas a soma deu 0, eu não vou colocar. Mantenho o produto igual a 0. Pelas respostas eu já sabia que era uma equação incompleta com B0. Essa aqui também. Pelas respostas, por ter um 0 aqui,
eu já sabia que era uma incompleta com C igual a zero, ok? Então, fica aí a correção desse tipo de tabela, onde você pode ter a equação, achar soma e produto, montar as raízes, ter soma e produto, montar a equação e achar as raízes, ou ter as raízes, montar, achar soma e produto e montar a equação. Alguma dúvida aqui? Gostariam que eu voltasse? Tudo bem? Sinaliza aí no chat para mim se está tudo bem, se posso seguir. Sigo então para equações biquadradas. Ok, Laurinha, valeu. Obrigada, tá? Vou seguir. As equações biquadradas, depois eu preencho de novo e envio para vocês. Presta muita atenção. Bi significa duas vezes. Bi quadrada significa duas vezes quadradas. As equações que aprendemos até agora, elas eram quadradas, porque estava elevado ao quadrado. As que vêm agora são chamadas biquadradas, porque é o quadrado ao quadrado, e o quadrado ao quadrado dá uma equação do quarto grau. Então, toda equação biquadrada, ela é dessa forma aqui. Ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, tá? Então, aqui não pode aparecer x ao cubo, nem x elevado a 1, porque a forma dela é essa aqui. Ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Deixa eu ver se essa primeira é a equação biquadrada. Apareceu a incógnita à quarta, ao quadrado e o termo independente. Ela é biquadrada. Com A1, B menos 10 e C 9. Essa aqui também é biquadrada, porque incógnita à quarta, incógnita ao quadrado e o termo independente. Nessa, A é 1, B é menos 6 e C 9. Essa aqui também é uma biquadrada, ó, só que ela é incompleta. O A é 2, o B é menos 2 e o C é 0. Tá? Eu também posso ter aqui na biquadrada equações incompletas. Essa parte aqui, ó, que é o bx ao quadrado, pode não aparecer, o que significa que b é 0. Essa daqui, como essa c que apareceu, né? O c pode não aparecer, ele vai ser 0. Mas uma coisa que não pode faltar é o x à quarta. É incógnita elevada à quarta. Por quê? Porque é isso que define que a equação é biquadrada. Se essa parte aqui de ax à quarta não aparecer, se ela desaparecer, o que eu fico aqui é com uma equação do segundo grau e não uma equação do quarto grau. Tá bem? Então, agora nós vamos seguir e eu vou lhe explicar como é que se resolve uma equação biquadrada. Aí você deve estar pensando assim, nossa, para resolver a equação do segundo grau, ela teve que explicar aquela fórmula de Bhaskara que a gente teve que decorar. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac, x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Se você é um aluno que ainda não memorizou, memorize, porque você vai precisar disso ao longo de todo o seu ensino médio. Isso é uma ferramenta que todas as vezes que você cair em equação do segundo grau, você precisa conhecer. Tá? Então, cola lá na sua geladeira, no seu espelho, no seu armário, os locais que você mais frequenta. Toda hora dá uma olhadinha que rapidinho você memoriza. Mas então vamos lá. A seguir, depois da fórmula de Bhaskara, eu te ensinei a resolver a equação do segundo grau por soma e produto. Soma e produto, dependendo das raízes, é uma forma rápida de você resolver a equação do segundo grau. Você ganha tempo. Para você, aluno, que está se encaminhando para um Enem, já que o próximo ano você já é ensino médio, você precisa encontrar caminhos mais rápidos de resolver, porque lá no Enem, no dia da prova de matemática, são 45 questões com interpretação. E aí você tem, em média, 3 minutos para cada questão. Quanto mais hábil você for, mais tempo lhe sobra nas questões que você teve dificuldade, tá?
Então, vamos lá. Não existe uma fórmula para a equação biquadrada, porque podemos dizer que ela pega carona na equação do segundo grau. Pega carona? Como assim? Você transforma, através de um artifício, uma biquadrada numa equação do segundo grau, resolve a equação do segundo grau e depois volta para a biquadrada. Vou te explicar como. Olha, deixa eu sair daqui. A primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua biquadrada e escrever dessa forma que eu escrevi aqui. Lembrando que x à quarta nada mais é do que x ao quadrado, porque se tem parênteses, na potenciação a gente multiplicaria, né? Então, o que eu fiz na primeira linha? Eu troquei x à quarta por x ao quadrado e repeti o resto. Nesse momento, eu vou usar o meu artifício. O que é um artifício? É trocar o x ao quadrado por uma incógnita qualquer. Eu estou escolhendo y. Você poderia ter escolhido z, w, k, m, n, a, o que você quisesse. Só não poderia ser x, tá? Porque eu estou trocando o x ao quadrado por uma outra incógnita. Então, eu voltei aqui, ó. Eu vou trocar o x ao quadrado por y. Esse foi o meu artifício. Então, ó, x ao quadrado eu troquei por y, mantive o quadrado, menos 10, troquei x ao quadrado por y, mais 9 igual a zero. Então, de novo, o meu artifício foi y. Onde tinha x ao quadrado, eu trocaria por y. Y ao quadrado menos 10y mais 9 igual a zero. O que eu gerei aqui? Uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau, a gente já sabe resolver. Nós podemos até escolher, vamos fazer por Bhaskara ou por soma e produto. A minha escolha aqui foi fazer por soma e produto, tá? Aí eu pensei que eu precisava de dois números, que dava 10. Por que 10 e não menos 10, Lene? Porque quando eu anoto a soma, eu anoto trocando o sinal, lembra? E quando eu anoto o produto, eu mantenho. Então, eu me perguntei, quais números eu conheço que somando dá 10 e multiplicando dá 9? Descobri que era o 1 e o 9. 1 mais 9, 10. 1 vezes 9, 9. Ok? Ou então você vai lá por todo aquele processo. Soma menos B sobre A, que vai dar 10. Produto C sobre A, que vai dar 9. Quais os produtos a gente conhece que multiplicados dá 9? 3 vezes 3 é um produto, mas 3 mais 3 dá 6, não dá 10. 9 vezes 1, 9. Somando 1 mais 9, deu 10. Então, olha só, o que eu consegui aí? O x', ou melhor, o y' e o y duas linhas. Repare você que a minha equação do quarto grau, que é a biquadrada, ela não tinha y' e y duas linhas. Ela tinha x. Então, o que a gente faz agora é uma volta ao artifício. Que artifício, Lene? O artifício que eu usei não foi x ao quadrado igual a y? Então, eu vou voltar ao meu artifício. Ó. Se x ao quadrado era igual a y, e eu encontrei y' 1 e y duas linhas 9, então eu vou escrever assim, ó, x ao quadrado pode ser igual ao primeiro y que eu achei, que foi 1. E x ao quadrado também pode ser igual ao segundo y da equação do segundo grau que eu achei, que era 9. Quadrado muda de lado em forma de raiz. A raiz quadrada de 1 é 1, mais ou menos, né? Mais ou menos 1. E aqui, quadrado mudou de lado em forma de raiz, mais ou menos a raiz de 9, mais ou menos 3. Então, observa uma coisa. O que foi 1 e 9? Foi a solução da equação do segundo grau. Mas o que eu estou resolvendo é uma equação do quarto grau. Então, quem é a solução da equação do quarto grau? Essas daqui, ó. Mais 1 e menos 1,
mais 3 e menos 3. A ordem que você coloca nas chaves não muda a solução, tá? Então, daqui veio o menos 3 e o mais 3, daqui veio o mais 1 e o menos 1, tá bem? Então, de novo, voltando aqui para a gente visualizar. O que eu faço primeiro? Eu vou usar um artifício. A primeira coisa que eu vou fazer é passar pela equação biquadrada e escrevê-la dessa forma aqui. X ao quadrado, menos 10x ao quadrado, mais 9 igual a zero. Ok? Vou lá em cima e escolho um artifício. Qual foi meu artifício? Onde tivesse x ao quadrado, eu trocaria por y. Então, aqui tinha x ao quadrado, eu troquei por y, mantive o quadrado de fora. Menos 10 vezes, aqui tinha x ao quadrado, eu troquei por y. Mais 9 igual a zero. O que eu fiz? Através de um artifício, eu transformei a equação do quarto grau numa equação do segundo grau. E resolvi por soma e produto, que deu 1 e 9. O que é 1 e 9? É a solução da equação do segundo grau. É ela que eu estou buscando? Não, isso foi apenas um artifício. Então, quais os valores que eu achei? Y' eu achei 1, y duas linhas eu achei 9. Vou voltar ao artifício. Que artifício eu usei? Onde tivesse x ao quadrado, eu trocaria por y. Mas quais y eu achei? 1 e 9. Então, quadrado mudou de lado em forma de raiz e a resposta pode ser mais ou menos 1. Quadrado mudou de lado em forma de raiz e a resposta pode ser mais ou menos 3. Qual a solução da biquadrada? Mais 3 e menos 3, mais 1 e menos 1. Então, menos 3, menos 1, mais 1 e 3. Eu obtive 4 raízes. Observe você que quando eu estou trabalhando com a equação do segundo grau, a solução pode ser vazia, quando delta é negativo. A solução pode ser um único valor, que era quando delta era zero, porque x' era igual a x duas linhas. E eu poderia ter dois valores diferentes, como esse daqui, que era quando delta desse positivo. Lene, e quando você está trabalhando com uma equação biquadrada, sempre serão 4 raízes? Nem sempre. Por que não? Porque, por exemplo, se aqui tivesse dado um número negativo não tem raiz. Então, duas dessas respostas não entrariam aqui. E se fosse negativo aqui e negativo lá? Não teria solução nenhuma. Solução vazia, tá? E se aqui fosse zero? Não existe mais ou menos zero. Então, a raiz seria apenas zero. O que eu quero te dizer é que numa biquadrada, você pode ter 4 raízes, você pode ter 3, quando quando y' ou y duas linhas for zero. Você pode ter 2, tá? Quando um desses números aqui for negativo, só vai sobrar uma delas com mais ou menos a raiz. E você pode ter nenhuma, que é quando o y' e o y duas linhas tiver dado negativo. Tá? Então, eu posso não ter solução, eu posso ter uma. Eu posso ter uma? Vamos pensar. Uma não, né? Concorda comigo? Porque se uma delas for zero, da outra eu vou ter duas. Se aqui, eu posso sim ter uma. É quando um for zero e o outro for negativo. Aí a raiz de zero é zero apenas. Então, eu posso ter nenhuma, eu posso ter uma, eu posso ter 2, 3 ou 4 elementos aqui na solução. Eu vou fazer uma outra para você, dessa vez passando por Bhaskara. Olha, nossa equação biquadrada vai ser assim completa aqui. 2x² menos 2x² igual a zero. Vou trocar esse x² por x² ao quadrado. Então, repeti o 2 que estava do lado de fora. Troquei o x² por x²ao quadrado. E aqui eu troquei o x², não troquei, eu mantive, tá?
Meu artifício, de novo, por escolha, vai ser x ao quadrado igual a y. Então, a equação ficou 2y ao quadrado menos 2y igual a zero. Posso resolver essa equação pelo método da incompleta, posso resolver por Bhaskara, né, com c igual a zero, e aí a minha escolha foi resolver o fator comum. Ficaria aqui 2y, ou y, vezes 2y menos 1, igual a zero. Desculpa, tá? Vou pegar aqui, ó, vou fazer do jeito que a gente vinha fazendo. Nós não fizemos nenhuma fatoração como essa, então espera um pouquinho. Ó, vou usar essa anotação aqui, ó, que foi a anotação que a gente usou nas nossas aulas. Eu pegaria essa equação aqui, colocaria o y na evidência, ficaria y vezes 2y ao quadrado dividido pelo fator comum daria 2y, menos 2y dividido por y dá 2, fecho parênteses, igual a zero. Estou resolvendo como a gente treinou, tá? Então, ou a primeira parte, que é y, é igual a zero, ou a segunda parte, que é 2y menos 2, igual a zero. O primeiro valor de y eu já sei que é zero, o segundo eu vou achar, ó, 2y igual a 2, y igual a 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, eu posso dizer aqui que a solução da equação do segundo grau, resolvendo pela fórmula de equação incompleta, deu o zero e também o 1, ok? Fechou, tá? Então, eu tinha essa equação aqui, transformei o x à quarta em x ao quadrado, usei o meu artifício que foi y, ficando com 2y ao quadrado menos 2y igual a zero. Escolhi o método do fator comum, que é colocar o y em evidência. Então, y vezes 2y ao quadrado dividido por y deu 2y, menos 2y dividido por y deu menos 2, igual a zero. Aí vai ficar y igual a zero e 2y menos 2 igual a zero. Passei o menos 2 para o segundo membro e passei o 2 dividindo. 0 e 1. O que é 0 e 1? É a solução da equação do segundo grau. Tá? 0 e 1. Aí vamos continuar. Vou voltar ao artifício, porque o que eu encontrei foi o artifício, não foi o x que eu buscava no início da biquadrada. E artifício eu usei x ao quadrado igual a y. Quais valores de y eu encontrei? 0 e 1. Então, ó, quem vai ser x aqui? A raiz de 0. Mas a raiz de 0 não tem mais ou menos. Ela é apenas 0. E aqui, x ao quadrado igual a 1, mais ou menos a raiz de 1, deu mais ou menos 1. Como eu falei com você, se uma das raízes da equação do segundo grau der 0, a gente tem 3 soluções. 0, porque não existe mais ou menos 0, mais 1 e menos 1. Tá? Então, ó, vou fechar aqui com você as ideias da biquadrada. Primeira coisa, chega até a equação e analisa se realmente ela é biquadrada. Para ela ser biquadrada, tem que aparecer incógnita a quarta. Se aparecer outra incógnita de novo, ela tem que estar ao quadrado. E o outro termo, se aparecer, ele tem que ser independente. Ele não pode ter incógnita. Menos 4 igual a 0. Chego até a biquadrada. Onde tem x à quarta, eu troco por x ao quadrado e vou usar um artifício. Nessa daqui, ó, eu vou usar que o meu artifício vai ser t, tá? Como eu te falei, você pode escolher qualquer letra. X ao quadrado igual a t. Então, fui substituir 2, x ao quadrado é t, com esse quadrado do lado de fora, menos 7 vezes x ao quadrado, que é t, menos 4 igual a 0. Equação do segundo grau, ó. Transformei a biquadrada através do artifício numa equação do segundo grau. Com qual incógnita? T.
Quanto vale A nessa equação? 2. B, menos 7. C, menos 4. Vamos pela fórmula de Bhaskara, que é uma equação completa. B ao quadrado, delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vai dar 49, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8, vezes 4, 16. 49 mais 16 deu 81. Vou achar agora o valor de t, porque é t que eu tenho na equação, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, menos o menos 7 é o oposto do menos 7, 7, mais ou menos a raiz de 81, que é 9, sobre 2 vezes o a, que era 2, 4. Então, quem vai ser o T1 ou T'? 7 mais 9, 16, dividido por 4, 4. Quem vai ser o T duas linhas ou T2? 7 menos a raiz de 81, que é 9, dividido por 4. 7 menos 9 deu menos 2, dividido por 4, menos 1 sobre 2, tá? Então, ó, as minhas soluções da equação do segundo grau foi menos meio e 4. O que eu faço agora? Volto ao meu artifício, que x ao quadrado era igual a t. E para t eu encontrei menos meio e 4. Então, vamos lá. X ao quadrado igual a t, eu encontrei t menos meio. Ó, x ao quadrado igual a menos meio. Vou jogar a raiz para lá. Raiz de número negativo não existe no conjunto dos reais. Então, não tem solução aqui. Mas eu encontrei também o t4. Então, x ao quadrado igual a 4. A raiz de 4 pode ser mais ou menos 2. Então, mais 2 e menos 2. Tá? Como eu falei com você, quando uma das raízes da equação da negativa, aquela raiz lá não vai se transformar num artifício para que a gente encontre valor, vai ser vazia, e a gente seguiria para a segunda raiz da equação do segundo grau. Por isso, tivemos aqui duas respostas, porque uma das raízes da equação do segundo grau era negativa, tá? Dúvidas aqui? Caminho, então, passa pela equação, certifique-se de que ela é biquadrada. Certificou, ela é biquadrada? Chama o x à quarta de x ao quadrado ao quadrado. Depois cria um artifício. Transforma a biquadrada numa equação do segundo grau. Transformou? O que você faz? Resolve a equação do segundo grau. Por que método? Você que escolhe. Soma e produto ou Bhaskara. Achou as raízes da equação do segundo grau? Volta ao artifício, que é lá no artifício que você vai achar as raízes da equação biquadrada. Lembrando que raiz de 0 é 0, raiz de um número negativo não existe, tá? Ok? Então, eu vou lhe perguntar novamente, alguma dúvida nas equações biquadradas? Compreendeu a ideia? Ok. Então, eu fico com as respostas de quem me responde. Quem não responde, não tem aquele ditado que diz que quem cala consente? Eu fico aguardando você me perguntar. Como não há perguntas, então agora nós vamos fazer o seguinte.